frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos implementar testes unitários para alguns casos de uso da nossa camada de aplicação. Para essa prática, assumimos que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, a instalação de alguma versão mais recente do Node.js, o gerenciador de pacotes do Node, o NPM, a instalação do TypeScript e configurações de compilação no projeto e-commerce-node-api, a IDE VS Code configurada com as extensões necessárias e o Postgres e o pgadmin instalados, certo? A gente está aqui com o VS Code aberto, vocês podem perceber que o projeto e-commerce Node API está aberto e a gente vai dar continuidade da onde a gente parou, tá certo? Então, como de praxe, a gente abre o nosso projeto e executa os testes automatizados para a gente garantir que a gente está partindo, né, fazendo uma implementação ou uma nova funcionalidade a partir de uma base de código, né, que já tenha uma certa integridade. Então, vou abrir aqui o terminal, certo? Vou parar aqui os testes e vou executar o comando npm run teste verbose para que a gente possa executar os testes no formato verboso do Vitest, tá certo? Então, todos os testes que a gente fez estão ok, estão passando, então a gente pode dar continuidade ao projeto. Antes da gente continuar, né, a gente falou aqui que a gente vai implementar testes unitários para os casos de uso da camada de aplicação. Então, vou abrir aqui nosso diagrama de arquitetura, só para mostrar rapidinho aonde que a gente está, né, se situar o que a gente está fazendo no nosso código. Então, pessoal, vejam, a gente já implementou a camada de domínio, tá certo? Já fez testes unitários da camada de domínio, né? A gente já implementou a camada de infraestrutura, né, que é a implementação do ORM com Prisma, já fez testes unitários dessa camada também e implementou a camada de aplicação utilizando os conceitos de casos de uso. E a gente vai fazer o que agora? Fazer testes unitários desses casos de uso que a gente criou, certo? Então percebam que a cada camada a gente vai criando testes unitários. Esses testes unitários, né, eles são isolados, eles não dependem de outras camadas, por exemplo, ou de elementos externos, como por exemplo a interface do usuário ou o banco de dados, né? Quando a gente precisa de uma dependência de algum desses elementos, a gente faz o uso de mocks, né, e dublês de teste para poder fazer os testes unitários. Então a gente vai fazer os testes unitários dessa camada e percebam que a gente vai implementando o nosso código e sempre testando ele para manter, digamos assim, uma certa qualidade do nosso código, beleza? O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai implementar o teste unitário, tá certo? Do caso de uso, recuperar a categoria por ID, tá certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui nossa pasta src, vou fechar aqui nosso diagrama, né? Nosso módulo de catálogo, e aqui na camada, né, na pasta Directory Application, que representa a nossa camada de aplicação desse módulo especificamente, a gente tem aqui os casos de uso. Beleza? Então a gente vai estar fazendo aqui o recuperar categoria por ID. Então a gente vai escolher, na verdade, aqui 2 casos de uso para fazer os testes, né? Não vamos fazer de todos. Então a gente vai escolher um caso de uso que é uma query, ou seja, uma consulta, né, no banco de dados, que não altera o estado da informação no banco, então a gente vai recuperar por ID, e um comando, né, que vai ser o inserir categoria, que altera o estado da informação e utiliza lá, né, o comando insert no banco de dados, beleza? Então primeiro eu vou abrir aqui, recuperar a categoria por ID. Então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Criar o arquivo, tá certo? Veja que a gente já tem um arquivo aqui do caso de uso, né, e basicamente o novo arquivo de teste vai ser o nome do caso de uso, recuperar, traço categoria, traço por, traço ID, ponto use, traço case, ponto spec, que representa aqui um arquivo de teste, ponto ts, tá certo? Então, cada caso de uso desse, né, em cada módulo que a gente for criando dentro do domínio principal, né, vão ter testes, né, se necessários, né? Então, lembre-se que os testes também podem ser aplicados em casos de uso que sejam, por exemplo, mais complexos e que sejam necessários testar. A gente vai estar testando aqui em 2, né, um de consulta e um de uma execução de comando. Beleza? Bom, feito isso, a gente vai começar a fazer o código desse teste.
certo? Então, a primeira coisa é implementar o describe, tá certo? Do código, né? No caso aqui a gente está implementando aí o describe para descrever uma suíte de testes. No caso a gente vai fazer o que? Caso de uso, recuperar a categoria por ID. E aqui dentro do describe a gente pode fazer vários testes, né? Por exemplo, do caminho padrão, da execução desse caso de uso e dos caminhos de exceções, se forem necessários. Então vamos importar aqui o describe do VTest, tá certo? Lembrando que a gente está usando a biblioteca do VTest. Depois de implementar o describe, a gente vai implementar o mock, né, já que a gente está fazendo testes unitários, então a gente vai ter que mockar o repositório e definir a variável, né, que a gente vai estar com a instância do use case, tá certo? Lembrando que o use case, eles dependem dos repositórios, mas a gente não quer fazer um teste de integração, a gente quer fazer um teste unitário. Então a gente faz aqui aí, um let, né, cria uma variável chamada categoria repositório mock, onde a gente está mockando um repositório que segue esse contrato e categoria repository, né, que usa aqui um generics da categoria que é o nosso domínio mesmo, tá certo? Então vamos importar aqui o mocksprocs do VTest mock extend. Vamos importar a interface e categoria repository lá do módulos catálogo, que é um domínio, né, já que é um contrato, e o próprio, né, entidade categoria. Beleza? Aqui a gente criou na linha 7 o recuperar a categoria por ID use case, ou seja, uma variável que vai receber a instância de algo que seja desse tipo dessa classe, né, que é o recuperar a categoria por ID e use case. Então vamos importar isso aqui também, né, lá da camada de aplicação, isso aqui vem, tá certo? E depois de ter feito isso, a gente pode implementar alguns elementos aqui de inicialização dos testes. Então primeiro a gente vai implementar o before all, ou seja, antes de todos os testes, a gente vai executar o que? Primeiro, pega essa variável categoria repositório mock e realmente faça um mock dela, né? Um mock do repositório. Por que um mock? Como eu falei, a gente não quer fazer teste de integração, então não estou injetando uma dependência, né, que realmente tem uma conexão com o banco de dados, por exemplo, usando o ORM Prisma. A gente está mockando, fazendo o uso de um dublê de testes, né, para simular o comportamento disso aqui, porque na verdade o que a gente quer testar é o recuperar a categoria por ID use case, tá certo? Só que ele depende, passando pelo construtor aqui, do repositório. Então a gente mockou o repositório. Vamos lá, vou importar o before all do VTest, o mock do VTest, né, mock extended, tá certo? E aqui embaixo aí, mock o primeiro, né, cria uma instância desse mock e na minha variável que eu vou armazenar a classe, a instância da classe recuperar a categoria por ID use case, eu passo a dependência que está mockada do repositório. Beleza? Depois de implementar o before all, a gente vai implementar o after each. Isso tudo é para poder fazer configurações do nosso teste, tá certo? Vou até tirar essas linhas aqui. E vamos importar aqui o after each do VTest, o v do VTest e o mock reset do VTest. Então, o que é que esses caras fazem aqui, né? O before all, antes de todos os testes, faça essas configurações. E após cada teste, sempre restore, né? Faça o restore de todos os mocks e resete o mock do repositório que a gente criou. Beleza? Depois de fazer isso, a gente vai implementar o caso padrão de teste. Qual é o caso padrão? É o que a gente chama do caminho feliz, né? Então, no caso aqui, como a gente está testando recuperar a categoria por ID use case, eu quero, né, fazer um teste onde deve-se recuperar uma categoria por ID. Então, a gente primeiro aqui define um teste, tá certo? Então, veja que aqui é um teste dentro de um describe, que é uma suíte de testes, ou um conjunto de testes, né? Vou importar o teste aqui também do VTest, beleza? E aí, vejam, a gente tem aqui, deve recuperar uma categoria por UID. Esse é o caso padrão, tá certo? Depois disso, a gente vai utilizar aqueles conceitozinhos que a gente viu lá no passado sobre BDD, né? Que é o Behavior Driven Development, né? A gente vai usar, tipo, para todo teste, a gente vai fazer sempre os três, digamos assim, passos, né? Dado uma determinada configuração, que no caso seriam as entradas, né? E o que deve ser feito para se recuperar uma categoria através do use case. Quando algo for executado, no caso aqui, a ação de recuperar a categoria por ID, então a gente tem uma expectativa, e se essa expectativa for atendida, no caso, deve recuperar a categoria por ID, então o teste deve passar, tá certo? Então vamos começar pelo given, né, que é o dado. Então, dado, né, aqui nesse caso, categoria input DTO. Por quê?
Porque se a gente for ver, pessoal, passar o mouse aqui nessa classe recuperar a categoria, se a gente for nela aqui, a gente tem um método, né, que é um execute que recebe, né, aí veja que toda a classe que é um useCase, ele implementa esse contrato que é o useCase, e sempre vai ter um output, né, um input DTO e um output. Então a entrada aqui é um string, que é o ID, e o output é uma categoria, tá certo? No caso, uma interface do tipo categoria, que é um contrato também. Então, basicamente, quando eu estiver testando esse use case, e nessa situação que eu devo recuperar uma categoria, esse meu teste tem que passar, né, e a gente tem que fazer o teste para que isso seja válido, né, deve recuperar uma categoria, então eu vou passar, né, um input DTO do tipo categoria. No caso, né, a gente está criando aqui um categoria input DTO que tem um ID, tá certo? E aí vejam, se a gente vir aqui nesse cara, na classe, a gente tem que no primeiro momento, quando é executado o use case, ele verifica, né, se aquele ID que foi passado existe, né, no banco de dados. Se não existir, ele lança uma exceção, tá certo? Que no caso é a categoria não encontrada. Se existir, ele vai recuperar de fato as informações e retornar. Então vejam que aqui a gente tem dois caminhos, né? O caminho feliz, que seria esse aqui, né? Ou seja, quando a categoria existe, ele retorna a categoria, e o caminho de exceção, que é quando a categoria não existe, ele lança a exceção. Então a gente tem que simular isso, né, nos nossos testes. Então vamos tentar simular essa parte aqui da verificação da existência da categoria. Então a gente está aqui dado uma categoria que vai ser um input, né, uma entrada, né? A gente vai fazer aqui o mock agora, tá certo? Do método existe, e a gente, né, diz que, por exemplo, esse mock resolved value é um método do próprio VTest para quando a gente está fazendo testes com mock, que diz o seguinte, ó, se esse método for chamado, a informação que vai ser resolvida é um true, ou seja, ele vai dizer que existe, né, essa categoria. E veja que para eu testar o caso padrão, eu tenho que existir a categoria. Então, estou simulando isso aqui, tá certo? E também vou simular, né, óbvio, quando eu vou executar realmente o recuperar por ID do repositório, né, tá certo? Então vejam que aqui na classe a gente tem esse método do repositório que existe. Se o caminho padrão que a gente está querendo testar, então ele tem que retornar true, foi o que eu coloquei aqui, tá certo? True. E se eu depois, se no caminho feliz, esse if não vai ser executado, né, porque a categoria existe, então ele vai executar o método recuperar por o ID do repositório, que é justamente isso aqui também que eu estou fazendo, né? Então, né, aqui eu faço um mapeamento, né, do DTO para um objeto de domínio, né, já que o nosso repositório trabalha com os objetos de domínio. Beleza? Então, dado essa configuração, a gente vai para o quando, né? Quando o quê? Quando eu quiser, o quando vai ser meio que é o que eu quero testar, né? No caso aqui eu quero testar use case. Então, quando eu chamar o método recuperar categoria por ID use case, na verdade é a classe, né, instanciada, e chamar o método execute, que é justamente esse método aqui, eu preciso que no caminho feliz retorne uma categoria. Então vejam que aqui no teste, ó, eu criei uma variável chamada categoria output DTO, que é do tipo da interface e categoria. Vou até importar ela aqui, né, lá do domínio, né? Como o método é assíncrono, eu faço um await, né, e passo aí o ID desse objeto aqui, que é um input DTO. No caso, o ID, porque o meu método execute, ó, ele só recebe o ID, ele não recebe o objeto todo, tá certo? Então, dado essa configuração, né, que é o teste pelo caminho padrão, quando eu chamar realmente o que eu quero testar, que é o use case, aí vem as minhas expectativas, né? Veja que minha expectativa inicial deve recuperar uma categoria por ID. Então, tem que fazer testes que, né, façam com que essa situação que eu estou testando seja válida. Então, vamos lá. Então, minha expectativa, né, vou exportar aqui o comando spec lá do VTest, se a minha categoria output DTO for igual à minha categoria input DTO. Se eles forem iguais, beleza. Aí eu vou estar fazendo um teste para atender essa minha expectativa. Mas eu posso ir além, né? Esse teste aqui, ele é um teste simples, mas eu posso ir além. Eu posso pegar aqui, expected também, e verificar o seguinte, o método existe do repositório tem que ser executado pelo menos uma vez, que é o que a gente está vendo aqui,
ele é executado pelo menos uma vez, e esse método também recuperar por o ID do repositório. Então eu posso fazer testes mais avançados também. Então eu tenho 3 expectativas, né, para testar meu caso de uso. O output tem que ser igual ao input, no caso do teste aqui, e o método existe e o recuperar por o ID do repositório tem que ser chamado cada um deles uma vez, tá certo? Então isso aqui, né, me garante que o meu teste está ok, tá certo? Então vamos lá. Feito isso, vamos fazer um teste, né? Vou abrir aqui o terminal, vou limpar aqui o terminal e rodar o teste no formato verboso novamente. A gente tinha 27 testes antes, então agora a gente tem 28 testes, né? Então a gente vê aqui, ó, teste de infra que a gente já tinha feito, e o teste que a gente está fazendo basicamente é esse aqui, ó, que é o teste do caso de uso específico, recuperar a categoria por ID. Então a suíte de testes é do caso de uso como um todo, e a gente testou o caminho feliz, né, que é o caminho padrão. Mas como eu disse, né, pessoal, a gente tem aqui também, né, um caminho de exceção quando a categoria não existe, beleza? Então, para isso, né, a gente vai, né, implementar, né, esse caso de teste de exceção. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, vou minimizar aqui o before all e o after it e o teste padrão. E aqui embaixo, eu posso fazer um teste de um caminho de exceção. Então, vamos definir o teste primeiro. No caso aqui, ó, a minha expectativa é que deve lançar uma exceção ao tentar recuperar uma categoria que não existe. É isso que eu quero testar, viu? Então tenham em mente que o que você quer testar, todo o código que você vai fazer automatizado é baseado no que você quer testar, então é bom ter isso em mente. E aí a gente vai começar a usar novamente os conceitos do BDD. Primeiro, né, o given, né, que é o dado. Dado uma determinada configuração, no caso aqui, um input, ó, tá certo? Do tipo categoria, beleza? E quando, né, o método existe do repositório, retorna false. Então, dado essa situação, né, aí eu vou por quando e por então de uma vez só, né? Porque o que é que acontece? Ó, se a categoria não existe, ele vai lançar uma exceção. Então, o que eu tenho que testar aqui é se essa exceção é lançada quando esse método existe e retorna false. Então, aqui a gente vai fazer, né, um códigozinho mais simples, que é o quando e o então de uma vez só. Então, quando a gente chamar o método, quando está aqui dentro, é quando eu chamar o método, no caso eu quero testar o use case, né? Recuperar a categoria por ID use case, execute, passando um ID, tá certo? Quando isso aqui for executado, minha expectativa é, aqui a gente usa um reject, só porque a gente está lançando exceção, que seja lançado uma exceção do tipo categoria applications exception, categoria não encontrada, que é justamente o tipo de exceção que é lançado aqui, através do método throw, né, que lança exceções. Vou importar aqui só esse cara para a gente poder testar, e aqui agora eu tenho o meu teste do meu caminho de exceção nesse caso, tá certo? Então, dado um input DTO da categoria, quando o método existe do repositório retornar false, né, eu quero verificar se a execução do use case lança a exceção, e aí eu vou testar a minha expectativa, tá certo? Então, eu tenho 2 testes aqui, e eu testo os 2 caminhos, o fluxo principal e o fluxo, né, de exceção. E aí agora a gente vem aqui novamente, verifiquem, né, que a gente vai ter aqui, ó, 2 testes passados, que a gente está executando, né, o VTest está executando constantemente. Eu vou parar ele aqui só para executar novamente, npm run test verbose, só para a gente ver todos, que agora a gente vai ter 29 testes, tá certo? 29 testes que a gente implementou 2 testes aqui agora. E aí a gente tem justamente esse cara aqui, ó. Dentro dos testes, na suíte de testes do caso de uso recuperar a categoria por ID, a gente tem o teste do caminho feliz e o teste do caminho de exceção, beleza? Então, nesse momento, a gente já tem aqui os testes, né, do recuperar a categoria por ID, tá certo? E aí a gente fez um teste agora, pessoal, de um caso de uso, né, de consulta, né, que não faz alteração no estado, né, da informação. Então a gente vai fazer o que agora, né? A gente vai implementar o teste unitário de um caso de uso, que é o inserir categoria, que é um caso de uso, né, que faz alteração de estado no banco de dados. Então vou vir aqui,
estou aqui dentro dos meus use cases, né, dentro do meu módulo catálogo, na minha camada de aplicação, fiz o do recuperar a categoria por ID. Isso é interessante para mostrar que você não precisa ter testes unitários, né, em todos os casos de uso, né. A gente sempre fala que isso vai ser uma decisão arquitetural e uma decisão logística da programação, né, de quais casos de uso vão ser testados. Né, aqui por questões didáticas eu estou testando um caso de uso de consulta e um caso de uso de comando, né, e vou fazer aqui o do inserir categoria. Mas no mundo real poderia ser avaliado os casos de uso mais críticos ou com regras de negócio mais complexas ou regras de aplicação e fluxos de aplicação mais complexos, tá certo? Então vamos lá para o inserir categoria, né, use case. Então o nome do arquivo, né, vai ser igual ao nome, né, do use case, só que com spec. E aí a gente meio que repete, né, o fluxo que a gente viu lá. Cria um describe, tá certo? Importa do vtest, certo? A suíte de testes é testar o caso de uso e inserir categoria, beleza? Depois implementa os mocks, né? Na verdade, cria as variáveis, né, que vão ter os mocks e a variável que vai receber o caso de uso. Então a gente vai criar aqui categoria repositório mock também, importa o mock procs, importa a interface e categoria repository, e importa a entidade categoria. Aqui importa a classe inserir categoria e use case. Beleza? Feito isso, vamos fazer o before all, tá certo? Before all vai ser dentro do describe, né? E a gente vai ter aqui, ó, importar o before all do vtest e importar o mock do vtest mock extend. E aqui o que é que a gente tem? Na variável categoria repositório mock, a gente moca o repositório, já que a gente quer fazer testes unitários, e na variável inserir categoria use case, a gente instancia a classe inserir categoria use case, que vai depender do mock, beleza? E depois a gente faz o after it, né? Então vejam que para todos os casos de uso a gente vai fazer, se a gente precisar fazer testes para cada caso de uso, a gente vai seguir esse padrão aí inicial dessa parte do describe das configurações. Vou importar o after it do vtest e vou sair importando aqui aí tudo que for do vtest mock extended, tá certo? Que é uma biblioteca que facilita a gente fazer os testes, certo? E agora a gente pode implementar o caso de teste, né? Primeiro eu vou abrir aqui, ó, a gente tá querendo testar esse cara, né, inserir categoria use case, e vejam que no execute aqui, ó, a gente tem, ó, esse use case, ele tem uma entrada que é do tipo criar categoria props, tá certo? Ou seja, o input DTO dele é desse tipo e a saída é do tipo e categoria, tá certo? E vejam que no execute a gente só tem um fluxo, a gente não tem um fluxo padrão e um fluxo de exceção. Ou insere ou não insere, né? No caso ele faz aqui uma conversão do input DTO para o objeto de domínio, né? Para a gente poder garantir as regras de negócio, né? E garantir as invariantes de classe. Depois a gente faz o uso do repositório e o método inserir, e se tudo der certo a gente faz o retorno. Então, diferente do recuperar, a gente não tem casos de exceção, até tem caso de exceção se a gente tiver erros no inserir, tá certo? Mas no caso, eu estou falando aqui dentro realmente do nosso método, vejam que a gente não lança exceção, a gente só tem um fluxo sim, então a gente só vai testar esse fluxo, beleza? Então vou voltar aqui no teste, né? E é interessante vocês sempre saberem o que querem testar. E aí vamos definir o teste. Então vou definir qual é o teste que eu quero. É o meu fluxo padrão, que é deve inserir uma categoria. Vou importar aqui o teste do vtest e vou usar o conceito lá do BDD. Então dado, né, primeiro, dado algo que seria parecido com um input DTO, né? Olha, que é o criar categoria. Se a gente vier aqui na classe, olha, a gente usa esse cara como input DTO. Então estou criando um objeto desse tipo. E um objeto desse tipo só tem o atributo nome, já que a gente está criando uma categoria nova, né? A gente não passa ID, não passa data de exclusão, não passa data de atualização. Vou importar esse criar categoria props lá do domínio, né? Da camada de domínio. Aí dado, né, a conversão desse input em uma categoria, né, em um objeto de domínio, que é o que é feito aqui, ó, nessa classe, nessa linha da classe. Depois vou simular esse inserir aqui, né? Ou seja, na hora que eu chamar o método inserir do repositório,
vai ter que retornar uma categoria, né? E aí a gente faz o quando, né? Quando, que é o que eu estou querendo testar. Então, quando a gente, vou importar aqui o iCategoria, quando, no caso aqui, o categoria do tipo DTO do tipo iCategoria. Quando eu executar, né, chamar o método execute do useCase, passando essa categoria que eu já converti vindo do input, da entrada, então tem que ser armazenado aqui nessa variável categoria, o tipo DTO, uma categoria seguindo esse padrão, esse contrato do iCategoria aqui, tá certo? E agora vamos para as expectativas. A primeira expectativa é, né, se tudo der certo, né, o objeto que vem aqui nesse categoria tipo DTO, ele tem que estar definido, né? Vou importar aqui o expected do VTest. Segunda coisa é que esse objeto seja compatível, né, com o que está contido, né, na categoria, né, do que é um iCategoria. Então a gente pode usar esse comando aqui, ó, expected to match object, ou seja, para fazer uma validação se aquele objeto faz um match, né, está em conformidade com o objeto. E aí a gente pergunta, tipo, o que é um iCategoria? Se a gente for lá na classe categoria, a gente sabe que categoria é um ID, né, com o nome, né, no caso, essa categoria simples, e aí eu verifico se o que foi retornado tem um ID do tipo string e um nome, tá certo? Se sim, né, ele vai fazer o match e a gente vai estar garantindo. E a outra coisa é, eu posso ter uma expectativa de que o método inserir do repositório de categoria foi chamado pelo menos uma vez, tá certo? Então aqui a gente consegue ter os testes, beleza? Vamos rodar esses testes. No caso aqui, eu vou rodar o teste usando a interface gráfica, tá certo? Do VTest, né, que vai rodar num servidorzinho web aqui, certo? Então vejam que a gente está aqui com os testes rodando. Então a gente tem aqui, ó, o use case inserir, que é esse cara que a gente criou agora, e a gente vê que ele está passando também, beleza? Assim como o que a gente criou na estante, que é o de recuperar a categoria por ID, tanto o caminho padrão como o caminho de exceção. Então a gente já tem dois testes aqui da camada de aplicação, no caso de use cases, um use case de consulta e um use case, né, de comando. Então, só para fazer um teste aqui rapidinho, ó, veja que o use case, o caso de teste deve inserir categoria, está funcionando. E se eu mudar aqui, ó, a expectativa do objeto que está match, né, por exemplo, o ID ser um number, por exemplo, e dar um Ctrl S e voltar nos meus testes aqui, aí veja que a gente vai ter um erro, porque a expectativa é que ele fosse um number, só que o que vem realmente na hora que a gente faz o teste é um string, né? Esse cara aqui vai ser preenchido com uma categoria que é nesse formato. E a gente sabe que nesse formato o ID, né, como a gente pode ver aqui, o ID é um string. Então, se eu estou dizendo que eu espero um number, a minha expectativa não atende ao que foi trazido, tá certo? Então, eu vou voltar aqui para string, né? A mesma coisa se eu testar aqui, o inserir foi chamado 2 vezes? Não, a gente sabe que foi chamado uma, né? Então, a minha expectativa é que ele fosse chamado uma, mas, né? A expectativa é que ele fosse chamado 2, mas ele é chamado uma vez, beleza? Isso aqui mostra também o nosso teste funcionando, né? A gente está fazendo teste com várias expectativas, né? Ou seja, se aprofundando mais ainda nos testes unitários, beleza? Bom, feito isso, a gente pode ir para as considerações finais desse vídeo, tá certo? Então, a gente implementou testes unitários. Em alguns casos de teste, a gente selecionou 2 testes, um de consulta e um de comando, tá certo? Para a gente poder verificar, né? A gente percebe que cada caso de teste vai ter seu arquivo de teste unitário. Os testes unitários, eles são testes que não envolvem, né, elementos externos, né? E todas as dependências externas, elas têm que ser feitas dublês de teste, por exemplo, mocks, stubs ou qualquer outra técnica que garanta que a gente não tenha dependências externas, tá certo? E a gente viu que é possível, né, fazer casos de teste, né, testes unitários para casos de uso específicos, a depender da complexidade desse caso de uso, da importância dele, da complexidade das regras de negócio, né, e das necessidades de programação. E os casos de uso mais simples poderiam não ser testados porque eles são simples. Posso testar tanto os caminhos padrões como também os caminhos de exceção, como eu fiz no recuperar
categoria por ID, tá certo? Valeu, até mais.